Bem-vindo ao Entre o Ser e o Fazer. Eu sou o André, psicólogo, e neste espaço refletimos sobre como a cultura do desempenho, a aceleração e a busca incessante por produtividade impactam quem somos e como nos relacionamos. No episódio anterior, falamos sobre a solidão do produtivo, como a correria constante pode nos deixar cercados de pessoas, mas profundamente sozinhos. Hoje vamos dar mais um passo nessa jornada e falar sobre o medo que muitos de nós carregamos, muitas vezes sem perceber, o medo de parar. Por que será que em um mundo que valoriza tanto a eficiência, o simples ato de descansar pode parecer tão ameaçador? Você já se pegou ansioso no domingo à tarde, só de pensar na segunda-feira? Já sentiu culpa por tirar um dia de folga? Já adiou férias porque agora não é uma boa hora? Esses são os sintomas de algo maior, o medo de parar. Em uma sociedade que celebra a produtividade, o descanso muitas vezes é visto como tempo perdido, como um luxo desnecessário, ou pior, como uma falta de caráter. Não é à toa que frases como descanso é para os fracos ou quem para fica para trás ainda ecoam no imaginário coletivo. E isso não é só uma questão cultural, é algo que internalizamos tão profundamente que quando paramos sentimos como se estivéssemos traindo a nós mesmos. O impacto imediato disso? Vivemos em um estado de alerta constante. O corpo pede pausa, a mente pede pausa, mas a gente responde com mais café, mais listas, mais metas. E quando finalmente paramos, a culpa chega antes mesmo do relaxamento. Mas de onde vem esse medo? Nós temos algumas pistas. A primeira tem a ver com a nossa identidade vinculada ao fazer. Como nós conversamos no episódio 2, se eu sou o que eu faço, parar significa deixar de ser. A segunda pista é sobre a nossa cultura do mérito. A ideia de que nosso valor está diretamente ligado ao nosso esforço. Isso quer dizer que descansar significa não merecer. Uma terceira pista é o medo do vazio. Parar significa encarar o silêncio, a solidão e as perguntas que evitamos. E uma quarta pista é a ilusão de controle, acreditar que se pararmos, tudo desmorona. Vamos pensar num exemplo prático disso. Imagine uma pessoa que trabalha em home office e mesmo aos sábados checa e-mails só para adiantar o serviço. Ela não para porque teme que, se parar, perderá controle sobre as demandas e, pior, perderá o respeito dos outros e de si mesmo. O Heidegger nos ajuda aqui com a decadência do impessoal, que é a tendência de vivermos segundo o que todo mundo faz. Todo mundo trabalha até tarde, todo mundo se orgulha de não ter tempo, todo mundo tem medo de ficar para trás. Parar, nessa lógica, é sair do script, e isso gera angústia. E o que surge em você quando pensa em um dia inteiro sem planos? Quando o descanso é vivido como ameaça, entramos em um ciclo que pode ser perigoso. Esgotamento crônico, quer dizer, o corpo e a mente não se recuperam, culpa e ansiedade, mesmo nas pausas nós não estamos presentes, relacionamentos superficiais, nós não temos energia para estar com os outros de verdade e perda de sentido. A vida vira uma sequência de tarefas sem espaço para o que realmente importa. Vamos pensar também num exemplo prático aqui. Pense em alguém que tira férias, mas continua respondendo mensagens de trabalho com a seguinte justificativa: é rapidinho, não vou perder o controle. No fundo, é medo de não ser mais necessário, medo de que alguém perceba que pode viver sem ele. Sartre diria que estamos em má fé, ou seja, fugindo da responsabilidade de escolher outro modo de existir. Preferimos a ilusão de que não temos escolha
a encarar o desconforto de parar. Como seu corpo reage à ideia de cancelar todos os compromissos? Sartre nos lembra que temos uma liberdade angustiante, a de escolher a todo momento quem somos. O medo de parar é, muitas vezes, medo de encarar essa liberdade. É mais fácil se perder na identidade de alguém sempre ocupado do que assumir a responsabilidade por definir seu próprio valor. Carl Rogers, por sua vez, nos fala de uma força interna, a tendência atualizante, que nos move em direção à integridade. Quando paramos, damos chance a essa força de se expressar. É no ócio que muitas vezes surgem insights, criatividade e, principalmente, clareza existencial. Mas cuidado! Parar não é um fim em si mesmo, é uma pausa para o reencontro. Um reencontro consigo mesmo sim, mas também com o mundo. É a partir desse lugar de presença que podemos nos engajar de forma mais autêntica, escolher projetos, relações e ações que realmente nos representem e não apenas que preencham um vazio de performance. Descansar, então, longe de ser uma ameaça, pode ser o ato mais revolucionário de uma restauração do self e de compromisso com uma existência que vale a pena ser vivida. Então, eu te pergunto, o que você teme encontrar quando para? O silêncio? O vazio? Ou talvez você mesmo? E se esse medo for, na verdade, um sinal de que algo precisa ser revisto? Um convite para ressignificar não apenas o descanso, mas toda a sua relação com o tempo, com o fazer e principalmente com o ser. No próximo episódio, vamos mergulhar em o ócio como resistência, redescobrindo o tempo de não produção. Vamos explorar como parar pode ser um ato existencial, uma forma de dizer não à aceleração e sim à vida que vale a pena ser vivida. Como encontrar beleza no tédio? Como resgatar o tempo livre sem culpa? Como o ócio pode nos reconectar com o que realmente importa? E talvez o mais importante, como transformar essa pausa em um novo ponto de partida, mais consciente e mais seu. Obrigado por ouvir mais um episódio do Entre o Ser e o Fazer, lembrando que os nossos episódios vão ao ar às segundas-feiras. Até a próxima!